boa noite, boa noite. Mais um episódio do podcast Saber Viver no Ar. Como é que vocês estão? Gente, quinta-feira, 10 de abril, como que esse tempo, passa assim acelerado. Mas você tá respirando, tranquilo, sabendo que tá passando essas horas, fazendo o que você gosta? Não? Tá na correria? Então tem que pisar no freio. Pisar no freio e por falar em pisar no freio, gente, podcast Saber Viver é a melhor opção para que você tenha conteúdo de qualidade de vida, informação e, claro, com pessoas especiais, pessoas que trazem o compartilhamento de toda a autoridade e sabedoria dentro da área. E a gente fica preocupado com você, para que você possa cuidar da sua saúde, do seu corpo, da sua mente. E não vai ser diferente o tema desse podcast. Eu tenho certeza que, assim, na verdade, você ou sofre ou conhece alguém. Vamos falar aqui da saúde bucal, da estética. E aí a gente engloba nisso bruxismo, que é o campeão aí de reclamações, até porque o tempo hoje nós estamos ficando bem assim acelerado e reflete ali, claro, nessa condição. Implantes, patentes dentro da área, tem e-book para profissionais também, ou seja, tudo dentro dessa área da odontologia. Mais do que odontologia, sabedoria. Você vai estar conosco, tá bom? Então, fique à vontade, já dispara esse aviãozinho aqui, lembrando que este podcast tem o apoio do nosso diretor Bruno Pimenta e produzido pela 8 Filmes, viu, pessoal? Hoje nós vamos dar boa noite com muito carinho para a doutora Branca Fraga, que é também dentista e referência no mercado aí, né, doutora? Bem-vinda, boa noite, viu, querida? Muito prazer, uma satisfação enorme estar aqui, ser sido convidada para participar do programa, né? E acho, assim, muito célebre, notório, essa oportunidade das pessoas estarem ali com essa atenção voltada para os cuidados da saúde, que é vital, né? Exatamente. Então, eu acho que é um tema, assim, muito validado para trazer esses conhecimentos para todos. O importante é a gente aprender um pouquinho a ter qualidade de vida, ainda mais nos dias de hoje, né, doutora Branca? Com que certeza. A gente sabe, porque a gente passa por isso também, como empresários, dessa gestão de tempo. É um looping que se a gente não atentar, a gente também acaba se perdendo nessa qualidade. Então é por isso que a gente traz aqui no Saber Viver todo esse conteúdo de informação para você. Mas eu queria que você se apresentasse, queria conhecer um pouquinho quem é a doutora Branca. Você é mineira, como que foi a sua trajetória na infância? Porque vem da onde essa paixão pela odontologia? Então, a minha mãe é ortodontista. Tá explicado, né, gente? E, na verdade, quando eu era criança, eu falava que ia ser bailarina e professora. Tudo a ver. Mas tem tudo a ver, por incrível que pareça, a odontologia, assim, exige essa consciência corporal, né? Esse cuidado com as posturas. E até a minha prática, que eu elaborei, né? A prática de uma ginástica oral, respiratória e mastigatória, que é exatamente para trazer isso, essa demanda, né, das nossas rotinas, é uma pressão. O bruxismo, ele é tido, assim, 30%, né, das pessoas do globo tem bruxismo. Nós e vamos no Brasil, 40%. sobre isso. Vamos falar muito sobre isso. Mas você nasceu aqui em Belo Horizonte? Como que foi isso? Sou daqui, amo as Minas das Gerais, mineirinha, legítima. E apesar da minha mãe ser dentista, eu, na verdade, foi uma coisa assim, eu sonhei, minha vida é cheia de sonhos, né? Eu sonhei que a minha mãe estava ali, estava no consultório, mas eu estava indo para um centro universitário. E eu tinha 14 anos. E eu cheguei, acordei, de repente eu me vi ali, e aí eu acordei assustada, era um domingo cedo. Pulei na cama dos meus pais e falei, mãe, pai, o que está acontecendo?
eu não sei se eu vou estar viva, se eu vou estar morta amanhã, mas eu tenho uma convicção que eu vou ser dentista, mas eu vi ela, e adoro lá no consultório com a mamãe, vejo ela contando as historinhas do bichinho da cárie, mas eu nunca me vi viu ali, né, na profissão. nesse perfil, mas agora eu tenho uma convicção dentro de mim. Aí meu pai falou assim, então a partir de amanhã você vai começar a trabalhar com a sua mãe, para ver se é isso que você quer. Que legal, você tinha 14 anos na época. Isso. E aí, enfim, e aí foi uma paixão que não acaba. Sou uma eterna apaixonada. Você fez faculdade aqui em Minas mesmo PUC, ou foi para fora? Na PUC Minas. Fez aqui, então, Fiz nas aqui origens mesmo. das raízes aqui. E sua mãe atende até hoje, doutora Branca? A minha mãe trabalhou 50 anos. Gente, 50 até anos. Até 80 e poucos. Aí, mais ou menos antes da pandemia. Aí depois meu pai teve uma queda, aí precisa de cuidados, aí ela fica cuidando dele. E você é filha única? Não, tem 4. São 4 filhos. Eu sou a caçula das mulheres. Eita. E tenho um caçula, né? Um irmão mais novo, mas é que é o xodó da família. Ai, que delícia. E as irmãs e o irmão também puxaram para a área de saúde aí, da odontologia ou não? Não. Meu irmão puxou meu pai, que é da área meu pai foi juiz federal, mas meu irmão é cartório, né? Sim. Notarial. E uma irmã engenheira, eletricista, e a outra irmã psicóloga, terapeuta também. Tem ali, humanas exatas, tá tudo ali junto, né? Cada um puxou um pouquinho, tudo junto, né? misturado. Cada um puxou um pouquinho. É bom que se completam também. É verdade. Essa importância, né? Agora, conta um pouquinho como que foi, assim, dentro da sua carreira mesmo, ali como universitária, até para quem está nos acompanhando, que quer seguir a carreira da odontologia, ainda está, assim, sem saber realmente o que contém dentro dessa carreira. Na universidade, você começou a fazer estágio no consultório da sua mãe ou foi para outros locais, para você entender qual o nicho dentro da odontologia que você abraçou? Então, eu fiz, na época da faculdade, eu sempre fazia estágios. Eu ficava na universidade no campus o dia inteiro. Sempre adorei fazer estágios. Fiz estágio na BEPREM, da prefeitura. Uhum. E porque eu queria só experienciar, né? E tá ali aprendendo sempre, né? Porque era assim, aquela paixão também, né? Porque fica aquela vontade, né? De atuar. E eu fiz também estágio voluntário na Igreja do Carmo durante 8 anos. Uhum. E também, assim, foi muito emocionante para mim, porque antes de eu formar, eu estava no 5º período. E aí, tinha uma menina que tinha 12 anos, ela tinha quebrado o dente da frente. Eu só tinha tido aula teórica de colocar resina. E ela estava com o dentinho, assim, chorando, meu dente. E aí, a dentista falou assim, Branca, é com você, eu só faço cirurgia, eu não sei mexer. Pelo amor de Deus, eu só aprendi, só tive aula teórica de resina. Você está melhor do que eu, que nem aula teórica eu tive. Mas é assim que a gente aprende, não é, Branca? Com as dificuldades. Eu fiz, naquele dia, foi o meu diploma. Porque eu saí de lá me sentindo assim. Sou capaz. A menina, não, ela ficou, me abraçou, me agradeceu. Meu dente, não acredito. E eu fiquei assim, maravilhada. São coisas, né, que não tem como, né? Você participar da vida das pessoas e ver qual o valor de um sorriso, né? Eu falo que os dentes são joias vivas. Que uma joia ela não tem vivas. Os dentes são joias de verdade, porque o esmalte dentário ele é mais duro que o esmalte dentário, só o diamante. Então, é um diamante vivo que a gente o quanto carrega. Que impacta na autoestima das pessoas, né, Branca? Tudo. Porque a gente sabe o quanto que quando a gente fala do sorriso em si, da questão que muitas pessoas migraram muito para a questão estética mesmo, de coloração, de estar ali com a perfeição. A gente sabe que existe um modismo que vem, né, como tudo. Todas as áreas têm essa época de modismo e vai e volta, porque a medicina ela vai avançando cada vez mais, a gente sabe disso, por isso que não devemos nunca parar de adquirir conhecimentos. E nós vamos se falar, cuidar. E nós vamos falar de conhecimento aqui com a doutora Branca também, mas eu acredito muito que, assim, as pessoas, elas
principalmente vamos falar de uma geração um pouco mais antiga, mais velha hoje, eles não tinham acesso tão fácil quanto nossa verdade, geração. É verdade. E o quanto que isso impacta, né? Ter um sorriso saudável, Verdade. ter uma estética ali avançada, o quanto que isso mexe tanto com a autoestima das pessoas. Totalmente. E também, assim, é o seu veículo de comunicação, de alimentação, de digestão, né? Então, realmente, assim, eles falam que os olhos são a porta da alma, né? A janela da alma e a boca é a porta. Eu inverti. A gente tem que ser assim, até porque, gente, toda a nossa saúde, e nós passamos pandemia aí, que foi algo, né, Com totalmente certeza. diferenciado pro A gente não quer nem lembrar. pro planeta, e a gente via o quanto era importante a saúde bucal. Porque a gente viu que ali a gente acabava, às vezes, perdendo vidas por coisas bobas. Mas o quanto que é importante esse olhar para a saúde bucal, porque é uma porta mesmo de entrada de várias, às vezes, vamos falar assim, ocorrências e até diagnósticos que a gente nem mensura que pode ser por causa do dente, Com de certeza. uma inflamação gengival, né, doutora Branca? Com certeza. Pra A saúde que começa pela boca, literalmente. Literalmente. Para começar já esse podcast causando polêmica, eu quero, inclusive, chamar a atenção aqui do nosso telespectador, doutora Branca, que a gente falasse dessa importância da ida ao dentista, seja indiferente ali a necessidade, mas o dia a dia, o corriqueiro. Vamos reforçar para o nosso público aqui que está nos acompanhando, a ida ao dentista ela deve iniciar quando e de quanto em quanto tempo numa normalidade, vamos falar assim. É o seguinte, a mãe já está esperando o bebê, já tem que cuidar, né, da saúde dos dentes dela, que vai refletir diretamente na saúde, porque a flora, né, toda a flora bacteriana, ela vai ser influenciada pela flora dos pais. Então, já tem que ter os cuidados na fase intrauterina. Olha, né? só, gente, muita gente acha que isso não é importante, né? Então, já tem, e inclusive, até diminuir a ingestão de açúcares. Por quê? Porque isso vai refletir em toda a vida da criança, né? Então, aquilo já trabalha, né? Já traz uma contextualidade de saúde desde a fase intrauterina. Então, assim, sempre. E hoje em dia, até os bebês já precisam de ter cuidados, a orientação das mães, entendeu? Junto com a questão toda da amamentação, porque tem o desenvolvimento dos maxilares e do próprio crescimento, né? Que o terço inferior da face é o processo que mais desenvolve durante a primeira infância. E aí, passou essa primeira infância, o que a gente consegue ali, de quanto em quanto tempo deveríamos procurar? No mínimo de 6 em 6 meses é necessário, né? Porque normalmente muitas pessoas deixam acontecer um evento e aí é pior, né? Então, você ir fazer um acompanhamento para cuidar e evitar que você tenha um estrago muito forte, né? Uma surpresa ruim lá na frente. Então, você tem que sempre estar ali fazendo um controle de manutenção da saúde bucal. De 6 em 6 meses, no mínimo, viu, pessoal? Então, se você está aí atrasado já com seu calendário com dentista, já procura também a doutora Branca para começar a solucionar e fazer. É como se fosse um cartão de vacina, né, doutora? Ali você tem que fazer de 6 em 6 meses acompanhamento. As pessoas esquecem. O trauma ao dentista é algo que a gente fala muito até nos tempos de hoje. Sim. E eu queria que você desmistificasse isso, porque tem pessoas que realmente sentem muita dificuldade de ir ao dentista devido às histórias passadas, aqueles barulhinhos do motorzinho que incomoda, as dores que eram colocadas, né, em ênfase, assim. E eu queria que você desmistificasse, porque hoje a gente está num outro mundo, outro patamar da odontologia. Não, sim, claro. É claro que a primeira coisa é a confiança com o profissional. Você restabelecer, né, uma relação de confiança, que aí é aquela intimidade e os profissionais eles sempre têm um cuidado exímio. E temos hoje, né, a laser terapia, que você vem minimizando dores, né, até essa questão de tensões para aliviar.
E também trabalhar aí aquela pessoa que tem um trauma, aí a gente conversa, deixa a pessoa à vontade, até ela trabalhar isso, né, para não ter nenhum problema. Então, isso é como se fosse um trabalho terapêutico, porque à medida que a pessoa vai se sentindo à vontade, tendo aquela relação de confiança, ela supera os traumas. Importantíssimo falarmos disso. Eu queria começar nosso bate-papo aqui de conteúdo mesmo com você, falando de algumas situações que são comuns, mas ao mesmo tempo a gente não imagina o quanto a população sofre e que é um número alarmante, a questão principalmente de bruxismo. E é uma das suas pautas, assim, em ênfase mesmo, que você acabou construindo aí um controle para esse bruxismo. Primeira coisa, o que é o bruxismo? Explica pra gente. Então, o bruxismo ele é um transtorno, né? Porque, na verdade, está muito associado a todos os transtornos de ansiedade, estresse, tensões, né? Mas é uma disfunção, né? Um distúrbio de movimento, que nem tem a síndrome da perna inquieta. Uhum. Então, o bruxismo ele é um distúrbio de movimento. A pessoa descarrega a tensão na mandíbula sem perceber. Nós estamos até com um totalmente videozinho involuntário. seu rodando aqui, ó, que é fácil para a gente explicar, né, doutora? Então, aqui é exatamente mostrando que quando você está lá numa movimentação de ranger e atritar uns dentes contra os outros, então dá para a gente imaginar que ali, ó, na superfície, no topo dos dentes, vai estar sofrendo trincas, traumas, microfraturas, mas não só aí. Essa região aqui, ó, que é a região cervical, que é a divisão da parte de Isso cima aqui, da né? coroa e da raiz, todo o órgão dental, né, as estruturas no entorno dos dentes, do dente, as áreas circunjacentes, elas vão sofrer esse abalo. Uhum. Por quê? Na verdade, um distúrbio, né? E o que acontece? A pessoa ela não está vendo, é involuntariamente, é uma descarga de tensão. Uhum. Então, o sistema fisiológico ele não está preparado para isso. Ele não sabe lidar. Então, o sistema nervoso autônomo e toda a ação reflexa do corpo não lida. Por isso é que ele traz tantos problemas, porque é um distúrbio parafuncional, quer dizer, não está de acordo com a fisiologia natural da né? sua saúde. Então, ele é realmente uma disfunção, um processo que traz todas essas perdas progressivamente, porque você vai pensando que tá lá rangendo, aí está abalando o topo, abalando essa região cervical, e isso traz um dano para a conformação óssea, maxilo e mandibular, e é a região lá em cima que dá articulação, Daqui, né? porque exatamente vai gerar uma hiperatividade da musculatura, vai sobrecarregar a musculatura, sobrecarregar a articulação temporomandibular. Então, tudo junto. Então, por isso que traz danos progressivos consecutivos. E isso tende a se agravar. Por quê? À medida que você está tendo essa hiperatividade, essa musculatura ela vai ficando hipertrofiada e encurtada. E aí, esse terço inferior da face vai derretendo, vai diminuindo. E aí desenvolve a síndrome do envelhecimento precoce. Gente, é muita coisa que acaba pelo Paulo Vieira Soares, englobando ali a questão do bruxismo. Vamos falar assim, as consequências, né, doutora causas Branca? e consequências Causas do bruxismo. são muitas, são muitas. É uma patologia multidisciplinar, né? Porque ela contempla a área de ortopedia, de otorrinolaringologia, neurologia, fisioterapia, porque pega, entendeu? Você trabalha a parte neural, Tudo, né? muscular, articular, Óssea. base óssea. Então, você vai desconstruindo o terço inferior da face. Por isso que você tem esse envelhecimento precoce, que o Paulo Vieira preconizou, trazendo, mostrando que essa região aqui, ó, ela vai
sofrer, chama lesão não cariosa. Você vai trincando os prismas de esmalte nessa região, e aí você vai, além de perder a estrutura dentária, a parte, porque o que une o dente ao osso chama ligamento periodontal. Então, são 8 grupos de fibras que ficam igual o fio de cabelo, tá ali fazendo aquela ligação. E quando a gente mastiga, absorve esse impacto. A natureza dessas fibras são elásticas, são fibras elásticas. Só que quando você está fazendo bruxismo, você vem com uma carga rápida, então a carga de impacto não dá tempo do ligamento periodontal amortecer esse impacto. E gera essas E consequências aí você todas. vai perdendo a estrutura do ligamento, a gengiva retrai, aí você tem erosão do dente, a retração da gengiva, perda da sustentabilidade do ligamento periodontal, que faz parte das estruturas de sustentação do dente. Além de ter essa questão de sobrecarga da musculatura, então isso tudo, você fica com isso aqui tão encurtado que o que acontece? O bruxismo, você pode ter o bruxismo do sono, que a pessoa está dormindo e não vê, e aí ela descarrega, normalmente na fase REM do sono, que é a fase do sono profundo. E por 7 segundos ela faz aquela, com muita força, ela não consegue fazer aquele barulho. Às vezes a pessoa que é o cônjuge que está dormindo ali, que escuta o barulho, a pessoa não pode até provocar microdespertares, aquele distúrbio do movimento e o ruído, e também é um distúrbio do sono que atrapalha a qualidade do sono. E aí a gente entra nessa questão, quem tem muita dor de cabeça pode ser derivado de bruxismo? Pode, né, doutora Dor de cabeça tensional, principalmente. Pode sim. Então, ou seja, é uma patologia que precisa ser muito bem analisada por várias, né, funções aí que acaba desenvolvendo ou disfunções que o bruxismo provoca, vamos falar assim. Então, você precisa ficar atenta. Mas o mais importante que eu quero saber, tem tratamento? Sim, exato. Na verdade, o bruxismo, cientificamente, não tem cura. Por quê? Por causa dessa natureza multidisciplinar. São multifatores associados com esses distúrbios. E como tem que estar totalmente ligado com os transtornos psicológicos, transtornos de distúrbios, a questão emocional, né? A mal gestão da emoção. Porque a emoção você não pega, o logos não tangibiliza a emoção. Você tem que sentir. Mas, às vezes, a pessoa não se permite, ela quer controlar, aí ela trava. Então, isso, né, ela, sem querer, ela joga qualquer carga de tensão contraindo os maxilares. E aí gera essa contratura e pode gerar até nódulos de tensão miofacial, que são chamados pontos gatilhos ou de tensão ou trigger points. E eles são independentes. Eles geram dor miofacial. Todo o processo de disfunção da articulação está associado a esse tipo de patologia. E uma vez que você tem esses nódulos, eles ficam ali. Você tem que fazer um tratamento específico para trabalhar e eliminar esses nódulos. E por quê? Senão, essa dor miofacial depois vira fibromialgia. Que é espalhar esses pontos de nó de tensão, né, por todo o corpo, os 18 pontos do corpo. Gente, é muito complexo o tema bruxismo. Mas o mais importante é fazer essa avaliação precoce. Quanto mais rápido, né, doutora Branca? A gente falar assim, é fato que prevenção é o melhor remédio ainda e sempre será. Sim. Então, se você acredita que esteja passando por essa situação, entre em contato com a doutora Branca, faça uma avaliação ou peça o profissional que te acompanhe a fazer essa avaliação para que você possa não ter prejuízos maiores aí. Porque o mais importante é que tem tratamento e quanto mais rápido ser tratado, melhor. Não tem cura, mas tem tratamento. Olha que legal. E qualidade de vida. Vamos falar assim, né, doutora Branca? É importante um levantamento diagnóstico aprofundado para ver os tipos, a qualidade, a severidade, tanto que está envolvendo ali. Então, às vezes, você tem até exame de polissonografia para poder ter esse acompanhamento da qualidade do seu sono e a contratura da musculatura,
né? E que isso vai ajudar. E principalmente a questão da pessoa encostar. Às vezes você não sabe que tem bruxismo e tem. Por quê? Só de você estar com os dentes em contato, encostou o dente, isso chama-se apertamento. Já é um bruxismo de vigília, quer dizer, durante o dia, e isso também já gera danos, porque ali você está jogando uma tensão nos dentes e nos tecidos em torno. Doutora, nós estamos recebendo aqui inúmeras perguntas, né? Você que está aí acompanhando o podcast Saber Viver, se tem alguma dúvida, entre em contato conosco aqui através também do nosso Instagram, programa saberviver.tv, deixa as suas dúvidas que eu estou recebendo, ou através até mesmo do nosso canal de atendimento, nosso WhatsApp, e aí vocês vão mandando pra gente. Aí no canal do YouTube vocês podem mandar, que a doutora também vai estar disponível após o podcast para responder todas, mas eu vou tentar passar aqui o que vai chegando aqui para você. São inúmeras as dúvidas, principalmente quando a gente fala dessas disfunções aí. A gente já falou o que é o bruxismo, como lidar com ele, e os movimentos involuntários, né, dele, assim, pode atrapalhar ou pode causar sofrimentos ao sono? Você acaba de citar que algumas partes sim. O que seria mais? Então, é porque a pessoa não percebe, ela faz com ela está ali dando uma vazão para aqueles conflitos, preocupações, tudo que ficou preso, né? Tudo que gera a pressão social, ela vai julgar, né? Depois para essa região e vai contrair as arcadas. Então, normalmente isso, se você gerou essa tensão durante o dia, à noite vai reproduzir de novo. Então, por isso que eu também trouxe porque a placa de bruxismo é exatamente o quê? Uma placa protetora que vai tá ali, ela não vai tratar o bruxismo, ela vai tratar a consequência. Sim, então, sim. Ela vai minimizar o problema, porque aí você vai ter um dispositivo que tem uma resiliência, e aí é ela que vai sofrer o dano. Porém, você está tendo distúrbio ainda, ela não está impedindo você de ter a hiperatividade. Não é o tratamento da raiz do problema, vamos falar assim. E falando em tratamento, eu queria que a doutora explicasse um pouquinho para a gente quais são as soluções tecnológicas, inclusive que você, doutora Branca, trouxe para o mercado. Então, hoje, atualmente, tem vários tratamentos e modalidades terapêuticas alternativas dentro desse entorno, né? Medicamentosa, o botox para diminuir a contratura e a pessoa também passar a ter uma percepção, porque quando faz o botox, ela diminui, ela percebe, aí ela passa, mas mesmo ela percebendo, e ela é difícil ela controlar, porque é uma coisa que você faz involuntário, automaticamente. Aí essa questão involuntária é toda o ponto da raiz de todas as perdas, né? E perdas por fadiga, consequentemente. Então, por isso que eu desenvolvi um programa que ele vai proporcionar uma reeducação postural mandibular. Por quê? Esse hábito nocivo, esse hábito parafuncional tão prejudicial, que você não vê, como que nós vamos lidar com isso? Então, exatamente para isso, eu fiz uma jornada que você vai estar ali exercitando a ação respiratória conscientemente. Quando a gente respira profundamente, isso também você acalma, né? Até a respirar, gente, uma coisa básica, e a gente esquece, né? A gente fica o tempo passa e a gente fica igual de cachorrinho. Não, tem que respirar lentamente, respirar enquanto fala, enquanto mastiga. Então, eu desenvolvi um programa, uma jornada com práticas diárias para fazer uma ginástica oral, respiratória e mastigatória maxilofacial, exatamente para reeducar. Então, da mesma forma que você tem um hábito nocivo, vamos transformar um hábito nocivo em hábitos saudáveis. Que legal. E falando nessa questão da reeducação aí, você até
traz para o mercado um e-book também, né, sobre isso. Eu queria que você falasse. Nós estamos até com a capa dele aí. Tem uma reeducação postural mandibular e controle do bruxismo, gente. Aqui, ó. Tá aí, tem um e-book aqui da doutora, ó, explicando tudo, né, doutora Branca? Conta um pouquinho pra gente, assim, a importância desse material, esse método assegurado que você traz para o mercado, além de auxiliar vários profissionais da área da odontologia, você acaba também auxiliando a gente, né, que somos pacientes. Sim, é porque assim, a dor, né, do ser humano são medos, traumas, conflitos, lidar, né, com todos os desafios que todos sofremos por isso. Agora, a dor do dentista, gente, como que eu vou cuidar desse paciente? Tudo que eu fizer para o paciente, quem vai segurar? Entendeu? Esse tubarão que assombra, esse bruxismo que fica ali rondando e a pessoa não vê, e muitas vezes a pessoa não percebe. Sim. Então a gente tem que ali trazer essa reeducação de conscientização. Então, a tomada de consciência é muito importante. Então, por isso que eu fiz o e-book com ilustrações, para a pessoa entender que ela tem que... Não basta só escovar os dentes, usar o fio dental diariamente, investir numa alimentação saudável, livre de açúcares e ácidos, né, alimentação ácida, mas respirar, exercitar a língua, porque tudo que você exercitar com a sua língua, a hora que a sua língua está ativa, você está descansando a mandíbula. Porque normalmente, o padrão normal é o quê? A mandíbula, ela está livre de tensão. Ela está assim, voando, sabe? Sem contratura. E aí, com esse hábito vicioso, a pessoa perde esse padrão de neutralidade. Então, essa prática é para a gente fazer uma jornada conjuntamente, concomitantemente. Então, vou fazer um programa para a gente, juntos, a gente fazer várias diversidades de exercícios. E aí vai... Porque se você que você faz 6 minutos durante o dia, intervaladamente, intercalando, isso fica no seu inconsciente. Então, o dia que você tem tensão, você vai dormir tenso. Quanto mais você respirar, foi no banheiro, respira. Está dirigindo, o trânsito está... Em vez de você xingar, respira. E essa respiração, você faz a inspiração, e na hora que você solta o ar, solta a mandíbula. Porque a gente vai perdendo. Então, é por isso que eu elaborei isso. É um exercício mesmo diário, né? E eu queria, inclusive, assim, que você pudesse indicar aqui pra gente, ensinar, vamos falar assim, né? Algum exercício além da respiração que você já trouxe aí de dica, era a minha outra pergunta. Podemos fazer? Eu queria um minutinho. Eu queria, se você quiser fazer, a gente faz. Dá para mostrar, assim, igual você fala, exercitar a língua para soltar a mandíbula, para estar tranquilo nesse sentido, respirar. O que a gente pode fazer de exercício aqui para ensinar todo mundo que nos acompanha aí um pouquinho, então, gente? Hora de aprender. Um minutinho, bora todo mundo junto. Então é o seguinte, fica com os olhos abertos, apesar da gente querer descansar, eu tenho que exercitar o meu sistema nervoso autônomo. Porque se eu faço uma prática rotineira, isso vai automatizar aquele comando, que nem quando a gente aprende a dirigir, vai daqui a pouco você faz sem nem ver. Exatamente. Então é isso que é, transformar um hábito nocivo em um hábito saudável através dessa prática. Então vamos lá. Puxa o ar e põe a língua no céu da boca, tensionando por 7 segundos. Aí você vai prender a respiração e com a língua para cima. Aí, na hora de soltar o ar, soltando a boca, abrindo o maxilar. E soprando o ar. Porque quando você faz isso, você está descarregando essa tensão. Exercício prático, bobo, rápido, e que a gente perde, né, doutora? Quanto mais simples, mais genial. Uma ideia genial, ela passa pela simplicidade. Agora, é claro que é aquela coisa assim, todo mundo quer começar o regime, vai começar segunda-feira, essa segunda-feira nunca chega. Então, tem só 2005, 20 anos que eu ensino para os meus pacientes. Já tem um dispositivo que é não apertar, né? Sim. De hora em hora para estar te lembrando, não é suficiente. Então, você tem que realmente adotar um treino e colocar na sua prática diária. Você está dirigindo, está lembrando de respirar, está tomando banho,
Na hora da mastigação, a gente às vezes mastiga e nem sente o gosto da comida. Isso é verdade, Por quê? gente. Porque também, se você mastiga fazendo força, você está gerando tensões nos seus dentes. Então, você mastiga devagar, lentamente e fazendo todo esse programa de respiração guiado junto com a língua, porque também a mastigação você está exercitando a língua. E aí, isso exercita toda a questão da neuroplasticidade, que a neurociência vem tanto falando aí, que é né? da gente investir na nossa qualidade de saúde, né? E estimular as nossas sinapses neuronais. Gente, se a gente começar a citar aqui para vocês algumas patologias que são oriundas da má alimentação, a má digestão, a mastigação, nós vamos ficar aqui horas, né, doutora? Iríamos ficar aqui por horas e horas e horas, porque muitas pessoas sofrem com estômago, com esofagite, com problemas de dores aí, de azia. Gente, tudo, você pode ter certeza que tá ligada à má mastigação. Com certeza. Então, assim, ó, é muito importante mesmo você parar um pouquinho, comer tranquilamente. A gente sabe que, às vezes, o horário de almoço é 1 hora só dentro da sua, né, vamos falar, sua gestão toda ali do horário, do trabalho e tudo, e às vezes nem isso, às vezes nem come. Vamos falar assim, né, doutor? Então, assim, é muito importante. Então, tenha um tempinho, relaxe, faça ali certinho. É difícil toda hora, é fato, mas comece. O mais importante é começar, né, doutora Branca? Para um pouquinho com a mídia social. Começa. E respira. Doutora Branca, eu queria falar agora com você um pouquinho da questão das suas patentes, que você tem aí algumas patentes nacionais e internacionais. Queria que você explicasse para a gente quais são essas patentes e a importância delas. Então, aí vem toda essa questão aí, né, das perdas dentárias. Como que você faz para substituir um dente perdido? Na era da virada do milênio, de 1999 para 2000, a implantodontia era a novo milênio, a tecnologia do novo milênio, né, para você repor uma perda dentária, porque só depois que você perde um dente que você valoriza. Mas é tudo na vida, né, doutor? Depois que a gente perde é que a gente dá valor. A importância dos dentes na sua vida. Então, eu exatamente nessa inquietude de querer mais, de me preocupar, de ser apaixonada com os dentes, né? Aí, quando veio a tecnologia do novo milênio, aí eu falava assim, nossa, mas dentadura parafusada, todo mundo achava o máximo. E eu ficava assim, aquela coisa que você não digere. Eu quero os dentes, eu quero salvar os dentes. Eu não quero tirar os dentes para colocar uma dentadura parafusada, eu quero salvar os dentes, né? Então, aquilo, você também não digere. São as questões da gestão, do que é aquilo que você se sente impotente, mas aquilo fica assim, incomodando, podia ter né? um outro jeito, né? E os implantes foi realmente um revolucionário, mudou, sabe? A história toda, a odontologia trouxe um novo, né? Uma nova concepção para a área restauradora, né? Reconstrutiva, seja com dentes, com implantes, então trouxe um novo patamar para a odontologia. Mas eu, nessa inquietude, né, de querer mais, e os implantes, eles são peças cilíndricas, e os componentes que estão entre a coroa dental e o parafuso do implante, que ele substitui a raiz, que fica lá dentro do tecido ósseo, né? As peças também eram cilíndricas, então tinha uma limitação, porque o dente, ele não é cilíndrico, né? Ele é ali um formato trapezoidal irregular, cheio de curvaturas. E essas curvaturas, elas são importantíssimas, esse contorno, a gengiva, né? A estética rosa, que é o contorno, é como se fosse uma moldura de um quadro, de um dente. Então, essa conformação arredondada, ela é muito importante. Então, depois de você ficar ali vendo, e eu sonhei também de novo, eu tive um sonho que com a possibilidade de 2 coroas para um implante. Por quê? Na hora, o planejamento implantodôntico, né, ele é preconizado que você põe um implante a cada 7 milímetros para você repor um dente.
um molar, que é esse dente maior que a gente tem aqui atrás, o que faz a mastigação efetivamente, o maior responsável pela trituração do bolo alimentar, ele tem de 9 a 12 milímetros num sentido e 9 a 10 no outro sentido. Então, o volume dele é muito grande. Então, a insuficiência de ancoragem desse pilar intermediário também me incomodava. A dificuldade para a gente encaixar. Você tinha que radiografar para saber se estava encaixado, porque uma pecinha pequenininha. E aquele dente, né, desproporcionalmente, além de ter essa concepção cilíndrica. Então, aí eu tive esse sonho, que era uma concepção de 2 coroas para o implante. Por quê? Mesmo quando você um diâmetro, né, ali o perímetro, a área do molar, ele equivale a... Porque 7 mais 7 dá 14, né? Então, ali, naquele espaço ali, você ter um perfil de emergência que desse uma ancoragem para suportar aquela carga mastigatória. E aí, sair do escopo do perfil cilíndrico com essa composição seguindo a forma anatômica, né, do formato da arquitetura gengival. Então, chama arco côncavo e convexo, que dá essa questão entre um dente e outro. A gente tem as papilas, né? Então, na implantodontia, você tem as pseudopapilas. Então, quando você tinha as situações de 2 implantes juntos, você tem uma limitação de não ter a papila porque não tem um espaço biológico adequado. Entendi. Então, foi nessa concepção que veio a possibilidade inventiva de construir 2 coroas em um único implante. E hoje você patenteou isso, né? E eu precisei de contar com a equipe e apoio de área da engenharia. Sim. Com 2 engenheiros mecânicos que me assessoram. Entendeu? O Francisco Marinho, que era professor da Belas Artes, no FMG, porque eu sonhei com aquela concepção. E agora, esse formato não cilíndrico, eu demorei 1 ano para conseguir transpor aquela forma para o papel. E eu falava, gente, eu vou ficar louca, porque não tinha. Imagina uma taça, mas não é uma taça cilíndrica, mas não é uma taça, não é uma taça. Por quê? Porque é exatamente essa arquitetura natural, né, da arcabouço gengival e que a topografia óssea também acompanha, né? Então, com isso, a gente entrou e não existia esse produto, e aí foi outro desafio, né? O brasileiro e uma profissional da área da saúde, normalmente, patente é área da engenharia, da arquitetura, física, né? Mas aí eu tive que ingressar e investir, né? Porque são altos os custos com patentes, questionários internacionais para você mostrar o caráter inovador, inventivo e a aplicação industrial do seu invento. E é uma responsabilidade, né? De trazer isso para as pessoas. Exatamente, eu ia até te falar, com relação aos dias de hoje, né? O benefício que isso traz para quem vai receber ali, eu queria que você falasse exatamente desses benefícios, porque são inúmeros aí. Então, exatamente. Mais segurança, menos, vamos falar, menos trabalho de cirurgia, porque acaba que toda cirurgia tem uma consequência de um pós-operatório, né, doutora? Então, assim, os benefícios dentro do que você acabou desenvolvendo no mercado traz para muitos profissionais aí uma abertura de utilizar, trazendo um conforto para o cliente. E o que acontece? Na verdade, eu me surpreendi, porque eu sempre fui fazendo artesanalmente, durante ao longo de 20 anos, porque isso foi em 2005, a minha primeira patente foi em 2005, e eu sonhei, eu estava grávida da minha filha caçula, que tem hoje 20 anos. Então, assim, esse desdobramento, né, de você lidar com as possibilidades de angulação, de forma, de variação da própria topologia, né? Então, o que acontece? Eu me surpreendi com o resultado, porque houve regeneração óssea.
perimplantar. Que legal. Então, foi realmente uma coisa que eu não esperava, né? Porque é uma situação limítrofe, né? Normalmente você tem ali perdas. Então, para você Sim. conseguir regenerar o tecido ósseo na área do implante, né? Então, é exatamente por quê? Porque ele vem obedecer os espaços biológicos, não apenas ali nessa região no entorno do implante, mas na área do espaço entre um implante e outro, que aí você vai ter uma área maior, né? E aí você tem a possibilidade de você fazer trabalhar esse perfil e modelar, né, o tecido, trazendo estabilidade perimplantar para estabilidade mecânica do implante e estabilidade biológica. Por quê? Se você respeita os parâmetros fisiológicos em altura, largura e profundidade, porque uma concepção cilíndrica é como se fosse altura e largura. Ela não faz a profundidade, entendeu? Então, isso pode ser esculpido, modelado, trabalhado tridimensionalmente, ponto a ponta. E então, o grande desafio, né, para trazer isso para o mercado é exatamente a escalabilidade produtiva, que os implantes sempre são feitos em entornos mecânicos, exatamente porque eles têm um escopo cilíndrico, e essa tecnologia ela é praticamente artesanal, mas com essa questão da tecnologia 100% customizável, né, com a evolução do processamento aditivo, as impressoras 3D, principalmente a impressão de metal, né? Então isso vem agora essa possibilidade que é 100% inovadora ainda. E olha que já são 20 anos estudando, trabalhando, colocando no mercado, mas o mais importante, quem está ali nos acompanhando, doutora, que também quer levar essa tecnologia para o consultório, quer levar essa informação também para o profissional que atende essa pessoa, está disponível? Como que a pessoa adquire isso? Conta pra gente como que o profissional pode, então, trabalhar com essa técnica aí. Existe essa possibilidade? Porque uma coisa é você criar, patentear, fato, isso são burocracias, mais necessidade ao mesmo tempo, mas eu tenho certeza, conhecendo você um pouquinho, igual eu estou conhecendo hoje, que você fez tudo isso pensando no final, que é o bem-estar do paciente, indiferente sendo colocado pela doutora ou sendo outro, porque quando a gente cria algo inovador, a gente quer que todo mundo utilize mesmo o bem-estar do paciente, porque a referência sempre vai ser sua. Então, como que os profissionais podem estar buscando nessa tecnologia, tá tentando ver com você, como que funciona isso? Então, dentre todos esses anos, né, o grande desafio foi porque o mercado consolidado ele já tem aquele escopo. Normalmente, uma inovação, né, ela tem uma disrupção. Mas quando ela contempla um grande diferencial, né, isso fica mais desafiador. Então, realmente, é um produto à frente do tempo. Então, agora que está totalmente essa evolução hoje é possível, tá? Mas ainda a ação, né, ainda é artesanal e o que nós estamos desenvolvendo é a parceria de software para poder tangibilizar esse modelo escalável parametrizável, para a gente poder distribuir isso não apenas para o Brasil, mas para o globo. Que legal, gente. Conta pra gente, doutora Branca, nós estamos chegando ao final de mais um episódio do podcast Saber Viver. Eu queria que você falasse conosco como que são os seus atendimentos, o que mais, além de toda essa biblioteca aqui, gente, né, ambulante, tanta sabedoria compartilhada conosco. Queria que você falasse um pouquinho mais, a pessoa que quer te conhecer, um paciente novo que está chegando lá, como que você atende, como está hoje o atendimento e o que você disponibiliza lá no seu consultório? Olha, uma outra paixão na minha vida é a laser terapia, né? Essa questão de regeneração celular, eu desde 2003, quando eu ingressei com a implantodontia, então desde o curso de aperfeiçoamento com Zé Alfredo Mendonça e o pioneirismo mineiro
ele desponta. Então, a questão até das patentes, eu lá na UFMG, eu fui através da laser terapia, que eu já fiquei conhecendo professores que trabalhavam com regeneração celular e descontaminação de patógenos. Então, eu fui lá, o Pinote que me indicou a Anisete Lacerda Araújo, advogada, para começar com a minha primeira patente. Então, são essas coisas que isso na UFMG ainda não era muito novo, não era comum. Hoje é muito natural. Uhum. Mas, enfim, tudo isso vai nascendo e, através disso, a laser terapia, você tem a fotodinâmica terapia, que é você associar um pigmento atóxico com o feixe, o comprimento de onda do feixe do LED ou do laser. Também pode ser LED terapia. Uhum. E o que acontece? Essa ressonância entre o laser, o LED e esses pigmentos atóxicos, ele vai possibilitar uma descontaminação de bactérias, fungos e vírus. Então, ou seja, mais um tratamento inovador que você acaba oferecendo e gerando um controle aí até para as suas cirurgias, para o seu atendimento. Redução de risco. De tudo, né, doutora? E trabalha também a questão de dor, né? Porque ele é anti-inflamatório, antiálgico, promove biomodulação, além da fotodinâmica terapia, que é a associação com os pigmentos atóxicos para a descontaminação de patógenos periodontais. E onde que a doutora atende, gente? Já tem gente me perguntando aqui. Onde que a doutora atende? Na Rua Major Lopes, pertinho do Colégio do Silvério. Rua Major Lopes, 230, uma loja. Aqui em Belo Horizonte mesmo, né, gente? E você consegue auxiliar outros profissionais aí com até mesmo o controle desse conhecimento, compartilhamento desse conhecimento? Existe algum curso que você ministra para profissional? Ou é algo que vai ser colocado aí para frente? Eu estou trabalhando exatamente essa questão de trazer isso para o EAD. Que legal. Porque não é um produto só para o nosso país, apesar de a odontologia brasileira, ela é a melhor do mundo. Não sei se você sabia disso. Sim. Né? Tem muitos profissionais do exterior de fora que vem cá buscar conhecimento aqui, né, doutora? Então, para a gente fazer esse trânsito aí de trazer a tecnologia, né, para toda aí. Olha, nós desejamos muito sucesso para você. A família Saber Viver te recebe de braços abertos. Parabéns por todo esse cuidado e carinho. É fato que é uma profissão que a gente olha para você e vê o brilho nos seus olhos, que você ama e que você está realmente hoje, assim, trazendo inovações. Não só hoje, né, gente? Desde 2005, como ela ditou aqui, ela já vem buscando essas inovações, fazendo um diferencial no mercado. Eu acho que um profissional realmente competente, diferenciado, é pensar no resultado final, que somos nós ali, pacientes. Então, parabéns, desejamos sucesso para você. E vou te deixar aqui mensagens finais para o nosso telespectador, tá bom? Gratidão mesmo, e que a gente siga por muitos anos aí com esse conhecimento seu, viu? Eu que te agradeço, um prazer, né, estar aqui com essa, né, particularidade e oportunidade, porque o aprendizado, enquanto a gente está com a mente ativa, a gente é jovem. Exatamente. Então, estou à disposição. Uma dentista, né, com mais de 30 anos de formada, que essa paixão pelos dentes me fez, né, virar cientista, e eu amo, continuo amando, né, o cuidado com a saúde e investir, porque a longevidade com qualidade de vida é o que todos nós queremos. Com certeza. Então, de ter esse cuidado, de sempre, né? E também estou convidando para experimentar a jornada com a ginástica orofacial mastigatória e respiratória para controle, para diminuir essa tensão, para aprender a práticas, para trazer hábitos saudáveis e ter uma saúde com qualidade e longevidade. Gente, que interessante, conteúdos assim incríveis, porque você não só distribui esse conhecimento, mas além de nos auxiliar como paciente, atendimento tá ok, só ligar, marcar horário com a doutora, tá tudo tranquilo lá, doutora Branca? Tranquilo, de braços abertos. Ai, que delícia saber. Então, se você tá procurando um profissional diferenciado,
com qualidade, gente, com responsabilidade, né, doutora Branca? Eu acho que isso que é o mais importante, é ter essa responsabilidade no atendimento, auxiliar. Você que tem seu profissional também, quer compartilhar com seu profissional essas inovações que a doutora Branca tem, né, trazido aqui para o mercado. A gente fica muito orgulhoso ao mesmo tempo de saber que é uma profissional mineira e que tem tanto conhecimento, que tem feito todo esse estudo para o melhor para a gente. Então, se você quer conhecer um pouquinho, quer contar para quem te atende aí na área da odontologia, que assistiu aqui esse podcast, procura a doutora Branca, ela vai poder auxiliar com toda certeza. E mais essa satisfação. Exatamente. E eu desejo realmente todo esse carinho e esse sucesso para você, porque o que você trouxe para o mercado, o que você vem trazendo, que eu sei que assim, não vai parar, porque são inúmeros os benefícios, inúmeros os conhecimentos, como você diz. Hoje você é cientista, já dentista, então assim, é uma paixão que se mistura, mas pensando sempre na qualidade de vida e na longevidade. E hoje a gente não pode negar, né, doutora Branca? Nós estamos, graças a Deus, vivendo mais, então que a gente viva com saúde e qualidade. Prioritariamente. Prioridade. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Saber Viver. Eu quero agradecer aqui a você que nos acompanhou. Não pôde acompanhar? Dispara o aviãozinho para várias pessoas aí que você ama, porque conhecimento é tudo, certo? E você vai poder assistir também com calma aqui no nosso canal, então fique sintonizado conosco. Lembrando que sábado, 9 horas da manhã, tem o melhor programa de Minas, o programa Saber Viver, tá bom? E na semana que vem a gente está de volta com o podcast às 19h30 para você. Bom, fiquem com Deus, até sábado, pessoal. Tchau, boa noite. Tchau, turma. Realmente é um diferencial, né?